Olá, que bom que você veio para mais um estudo da Bíblia. É bom quando a gente pode definir um tempo para estudar a Bíblia juntos, né? Talvez seja a coisa mais importante que a gente faça no dia, dedicar esse tempo para a comunhão com Deus. Isso vai enriquecer nossa vida e fortalecer nosso coração na jornada que temos até o dia quando Jesus Cristo voltar. Vamos orar? Querido Deus, obrigado pela oportunidade que se renova de estudarmos a Tua Palavra. Manda o Teu Espírito Santo para iluminar nossa mente e esteja com a pessoa que está aí do outro lado, escutando, refletindo, analisando o texto sagrado da Tua Palavra. Que ela possa ser renovada e orientada e ensinada para esta vida e para o céu. Perdoa-nos e orienta-nos com a Tua graça. Nós oramos no nome maravilhoso de Jesus. Amém. Vamos ler o texto de hoje. Ele está em 1 Reis, o capítulo 17 e o verso 1. Velho Testamento, 1 Reis, capítulo 17 e o primeiro verso. Aqui na minha versão diz assim: Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Gosto da vida de Elias. Nós precisamos de modelos, e Elias foi uma espécie de modelo de vida cristã. Ele foi um grande cristão. Sua vida era comprometida com Deus. Elias viveu no 9º século antes de Cristo, nos tempos do 8º rei de Israel. Era um profeta verdadeiro, suas profecias se cumpriam, desafiou em nome de Deus a idolatria de seus dias e produziu um forte acréscimo espiritual na vida da nação. Teve uma vida poderosa, ressuscitou o filho de uma viúva, enfrentou em uma só reunião 400 profetas sobre o monte Carmelo, profetas de Baal, desafiou Baal e saiu-se vencedor, dando um forte testemunho da fé no Deus verdadeiro. Nós só representamos bem a Deus se somos comprometidos com Ele. Por isso que eu gosto da vida de Elias. Elias era um bom cristão e Elias era comprometido com Deus. Quando você lê a Bíblia, no texto que nós lemos, você descobre uma coisa. Elias é desconhecido na Bíblia até aqui, até esse ponto do livro de Reis. É a primeira vez que a Bíblia fala sobre ele desta maneira. Aparece de repente, sua cidade ninguém sabe nem onde fica. E é bom que seja assim, porque às vezes nós pensamos que precisamos ter grandes recursos para sermos homens e mulheres de Deus. Na verdade, o que nós precisamos mesmo é de Cristo, apenas de Jesus. Porque, na verdade, para Deus não importa de onde a gente veio. O que importa para Deus é se a gente está andando com Jesus. Isso é o que importa para Deus. Às vezes pensamos que precisamos de muitos recursos para sermos alguém destacado na obra do Senhor, mas o que precisamos mesmo é apenas de Jesus. Mencionado como um profeta de Deus, como um homem de Deus, Elias era, na verdade, um dos poucos fiéis nos dias em que ele viveu. Isso é muito interessante porque, mesmo sendo um dos poucos, Elias fez uma grande diferença. Toda vez que você enfrentar situações como a de Elias, tempos de crise como Elias viveu, crise espiritual, lembre-se dos poucos que eram fiéis nos dias de Elias, e Elias era talvez o mais destacado deles.
com poucas pessoas, eles fizeram uma obra magnífica, liderados por um homem só, Elias. Lembre-se da força de um homem só para orientar uma nação, um povo, a viver uma vida em acordo com a vontade de Deus. Me lembro de que eu li uma época a história de um famoso ateu nos Estados Unidos, décadas atrás, que, sabendo que havia chegado numa pequena cidade ali da sua região um evangelista, um pastor, um pregador, e aquele pregador começou a pregar, ele estabeleceu sua tenda, o local de culto, e começou a pregar para as pessoas, aquele ateu procurou uma rádio ali da região e desafiou o pregador para um debate na rádio. Olha, eu convido você, eu desafio você a estar comigo num debate. O debate entre alguém que não acredita em Deus e você que diz que Deus existe. Para mim, Deus não existe. Mas você diz que ele existe, então venha para um debate comigo e vamos ver quem é que vai vencer. E ele aguardou alguns dias e não houve nenhuma resposta do evangelista, do pastor, do pregador. Ele foi novamente à rádio e foi sucessivas vezes e não havia nenhuma resposta do outro lado. A cidade ficou apreensiva. Nossa, o que vai acontecer? Será que o pregador não vai procurar ir ao debate? Será que não vai haver debate? E se houver o debate, como é que vai ser isso? Todos estavam apreensivos para ver o que realmente podia acontecer. Dias e dias o desafio era lançado na rádio e um dia então o evangelista foi até lá e disse que aceitava o debate com uma condição. Eu aceito o debate. Se você trouxer para mim, disse ele na rádio, para que o ateu pudesse ouvir onde estivesse, eu aceito o debate se você trouxer para o dia do debate 100 pessoas que foram transformadas, que tiveram a vida transformada para melhor pelo poder do ateísmo. Gente que vivia nos vícios, gente que vivia nos crimes, gente que vivia com o lar desfeito, o casamento arruinado, e que, uma vez que abraçou o ateísmo, teve a sua vida melhorada e transformada para melhor pela influência do ateísmo. Se você me trouxer 100 pessoas aqui, eu venho para o debate com você, pessoas que tenham sido transformadas pelo ateísmo. Agora, havia silêncio do outro lado. Alguns dias se passaram e não houve nenhuma resposta de que o ateu aceitaria o debate. As pessoas estavam curiosas para ver o que acontecia naquela pequena cidade, na época em que apenas a rádio existia para divulgar as notícias da região. Como o ateu não aparecia, o pregador foi outra vez à rádio e disse: olha, eu quero dizer para você que eu vou melhorar a proposta. Eu aceito debater com você se você me trouxer aqui 50 pessoas que foram transformadas pelo poder do ateísmo e tiveram, a partir daí, uma vida melhor, se tornaram pessoas mais bondosas, mais justas, honestas. Se você me trouxer, eu venho para o debate. Silêncio absoluto do outro lado. Alguns dias depois, o pregador voltou à rádio e disse: olha, eu estou aqui para dizer que eu vou melhorar a proposta. Se você me trouxer 20 pessoas transformadas, cujas vidas foram transformadas pelo poder da sua teoria, eu venho e faço o debate com você. E assim, sucessivamente, até que ele melhorou a proposta a ponto de propor que, se o ateu trouxesse apenas uma pessoa, ele viria para o debate. A história termina dizendo que, até hoje, o cristão está esperando o ateu para o debate. Elias tinha uma vida comprometida com Deus e nós só representamos bem a Deus se temos uma vida de compromisso com Ele.
Quando nós lemos o texto que nós estamos lendo de 1 Reis, o capítulo 17, o primeiro versículo, nós lemos assim que ele disse a Acabe, Elias, tão certo como vive o Senhor. Percebeu isso no texto? Na minha versão diz, tão certo como vive o Senhor. Para Elias, Deus é um Deus, ou Deus era um Deus vivo. Era assim que Deus era para Elias. Um Deus vivo, um Deus presente, um Deus que atua. E olha, vou dizer uma coisa para você. Elias confessa isso num tempo muito ruim. Um tempo de crise. Um tempo em que muitas pessoas, mesmo do povo de Deus, estava entregue aos ídolos. Era um tempo espiritualmente de grandes desafios para a fé cristã. Havia um rei no trono, mas o rei era fraco espiritualmente. Sua esposa Jezabel era pagã e exerceu uma influência muito forte sobre o seu marido no trono. Ela, na verdade, fez mais do que isto. A sua atitude trouxe uma crise espiritual sem precedentes para a nação de Israel. Sabe o que ela fez? Ela era fenícia, das regiões costeiras ali ao mar Mediterrâneo. E ela importou as práticas da religião pagã para o culto de Israel. E ao invés do povo de Deus adorar o Deus vivo de Elias, eles adoravam deuses pagãos. Era uma crise profunda na vida do povo de Deus. Depois que Jezabel fez o que fez, e sabe o que ela fez? Vou dizer para vocês, a Bíblia conta. Ela importou as práticas de sua religião pagã para o povo, para o culto do povo de Deus. E em pouco tempo, a nação israelita baixou o seu nível de confiança em Deus para níveis absolutamente críticos. E ali estava Elias, num tempo difícil para ser cristão, sendo um bom cristão. Elias foi fiel num tempo assim, num tempo difícil. Às vezes nós somos chamados a sermos fiéis da mesma forma num tempo difícil como Elias. As correntes estão correndo filosóficas, ideológicas, religiosas, estão correndo numa direção diferente daquela que a Bíblia ensina. E às vezes o desafio de nossa época é exatamente este: sermos fiéis num tempo de crise, num tempo difícil, quando as pessoas, ou muitas delas, acreditam que Deus não existe. Deus não está vivo mais não. Para Elias, mesmo num tempo difícil, Deus está vivo. Elias foi um grande cristão porque Deus era real para ele. Naqueles dias, Baal era adorado como o Deus das tormentas, o Deus que dava umidade à terra e a fazia produzir. Elias disse que não choveria durante mais de 3 anos. Na verdade, o que Elias estava fazendo era um desafio a Baal em nome do Deus vive, porque para Elias quem vivia era Deus e não Baal. Às vezes nós vivemos uma experiência diferente da de Elias. Vivemos como se Deus não estivesse vivo. Estamos vivendo uma crise que está enchendo de espanto o coração do mundo hoje. Cidades vazias, ruas desertas, as pessoas fugiram para o interior de suas casas amedrontadas. Muitos, milhares estão chorando os seus mortos, sem mesmo poder despedir deles. É um mundo em crise. O mundo está cheio de pavor porque existe um inimigo lá fora. Acontece que
Nós não podemos viver aterrorizados, por isso vimos, mesmo virtualmente, estudar a Bíblia. Mesmo através de ferramentas como esta, nos aproximarmos como família para estudar a Bíblia, porque Deus precisa estar vivo na nossa experiência agora. Uma vez dizem que Lutero andava muito triste, cabisbaixo, desanimado, sem motivação para o trabalho. Em casa não falava com a esposa, sempre triste, trancado no seu escritório, horas e horas. Um dia, preocupada com seu esposo, a esposa de Lutero teve uma ideia. Ela se vestiu de luto, de preto, pegou um vestido, um véu escuro, colocou sobre a cabeça, vestiu-se de preto e entrou no escritório de Lutero. Ele estava ali absorto em sua tristeza, em seus pensamentos. Quando de repente levantou os olhos, viu sua esposa de preto, ele se assustou. Mas mulher, o que foi que aconteceu? Quem morreu? Foi a pergunta imediata. Quem morreu? A esposa de Lutero disse: Deus morreu. Como Deus morreu? Deus não morre? Deus está vivo? E então sua esposa disse: isso mesmo. Você está vivendo como se Deus tivesse morrido. Viva, viva como a verdade é. Deus está vivo. Recobre ânimo. Arranque a tristeza do seu coração e coloque o seu Deus vivo em sua vida e viva uma vida diferente. Lutero entendeu a lição dada por sua esposa. Só representamos bem a Deus se somos comprometidos com Ele. Deus era Senhor na vida de Elias. Não é isso que diz o texto? Vamos lá, 1 Reis, capítulo 17 e o verso 1. Então Elias disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou. Perante cuja face estou. Olha que experiência incrível, maravilhosa era a experiência de Elias. Eu vivo na presença imediata de Deus. Eu sou servo dele. Quando o dia começa, eu estou na presença dele. Eu vivo na imediata presença do Senhor. É a sua agenda para o meu dia que importa. É assim que Elias vivia a sua vida. Deus era Senhor do coração de Elias. Um homem assim não vive em vão. Seu horizonte tem um sol, seu coração tem uma devoção, suas mãos têm uma obra, sua vida tem uma âncora, seu dinheiro tem uma aplicação, seus planos incluem Deus. Ele não só fala de Deus, ele vive para Deus. Era assim que Elias vivia. Era assim que Elias vivia. Ele vivia na presença de Deus. Ele era um servo obediente da vontade de Deus em sua vida. O verso continua dizendo, e este é um ponto curioso do verso, se você perceber, o verso que estamos analisando hoje diz assim ao terminar: eu digo a você, Acabe, da parte do Deus de Israel, perante cuja face estou. Nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Percebeu? O texto não diz segundo a palavra de Deus, mas segundo a minha palavra, a palavra de Elias. A palavra de Deus era a palavra de Elias. E a palavra de Elias era a palavra de Deus. Poucos homens falaram assim. Elias foi um deles. Eu gosto da vida de Elias. Elias foi um grande cristão, um homem simples, que com poucas ferramentas ou quase nenhuma, ele produziu um grande impacto
espiritual em sua geração. Ele foi um grande cristão. Ele estava perto de Deus, tão perto estava de Deus, que a sua palavra se confundia com a de Deus. A sua palavra se confundia com as palavras de Deus. Na verdade, as palavras podem mudar todo o rumo das coisas. Palavras influenciam. Deus nos influencia e transforma através da sua palavra. Nós sabemos disso. A palavra tem um poder de reter e de transmitir o conhecimento às gerações sucessivas. E palavras podem mudar o rumo de toda uma geração. Eu tenho aqui alguns exemplos de palavras que foram ditas décadas atrás, só para você ter uma ideia. São palavras tiradas diretamente de jornais da época. Em 1840, num jornal daquele ano, podia-se ler as seguintes palavras: quem quer que viaje a uma velocidade de 48 km por hora morrerá inevitavelmente de asfixia. As locomotivas a vapor estavam se desenvolvendo naquela época. Havia uma forte corrida para a melhoria dos transportes e da locomoção de pessoas e cargas e do transporte de pessoas e cargas pelo país, nos Estados Unidos. E os jornais da época refletiam as palavras que influenciavam o conhecimento daqueles dias, dizendo que se uma pessoa andasse a 48 km por hora, poderia morrer inevitavelmente de asfixia. Palavras. A palavra de Deus, a palavra de Elias. Por isso que nós temos confiança na palavra. Ela em todo o tempo. Não importa se antigamente, se hoje. Em todo o tempo. A palavra de Deus é atual e revela a sua vontade para a nossa vida. Em 1901, um outro jornal dizia o seguinte: nenhuma combinação possível poderá entrar na construção de uma máquina prática que permita ao homem voar. Você percebe o que estava acontecendo? O homem estava alçando voos iniciais na construção do mais pesado que o ar, o avião. E os jornais da época diziam às pessoas: isso é absolutamente impossível. Nenhuma combinação possível poderá entrar na construção de uma máquina que permita ao homem voar. Isto é impossível. Em 1926, algumas décadas aí para trás, agora a conquista da Lua era o tema das manchetes. O mundo discutia: o homem vai à Lua, o homem não vai à Lua. E num dos jornais da época, 1926, podia-se ler o seguinte: a ideia tola de enviar um foguete à Lua é basicamente impossível de ser concretizada. Nós só representamos bem a Deus se somos comprometidos com Ele, se somos comprometidos com a Sua palavra. A fé de Elias ultrapassava o seu tempo. Ele estava além da confiança das pessoas de seu tempo. Muitos de seus dias deixaram de confiar em Deus da forma como deveriam confiar. Mas Elias mantinha a sua confiança, apesar de toda a aparência e de todos os esforços do mal para diminuir a sua fé em Deus. Porque Elias era uma pessoa comprometida com Deus. Para representarmos bem a Deus em nosso viver diário, nós precisamos estar como Elias, comprometidos. Precisamos
ser reconhecidos como cristãos. Crer num Deus que está vivo. Sermos servos desse Deus vivo, obediente à sua vontade. Ter a palavra de Deus como a nossa palavra. Se assim fizermos, nossa vida como cristãos neste tempo de crise vai dar o testemunho mais lindo que precisa dar, que se necessita dar, para que o mundo volte, aproveitando a crise, a confiar mais em Deus. Deus tem um plano para a sua igreja, para a sua vida, para a sua família, nestes dias difíceis e aterrorizantes que estamos vivendo. Comprometa-se com a sua palavra, comprometa-se com o Senhor. Seja um grande cristão em tempos de crise e a igreja vai transformar o mundo pelo poder, o poder da palavra de Deus. Que Deus abençoe você, abençoe sua família aí onde você está. Que a sua vida esteja sempre escondida em Cristo. Num culto como o de hoje, é comum trazermos pedidos e também agradecimentos e testemunhos da graça de Deus na nossa vida. Faça isso em família, cada quarta-feira à noite. E cada noite nós estaremos orando pelos pedidos, mesmo que nós não os conheçamos, mas você sabe, Deus conhece o que você tem aí no seu coração. Feche os seus olhos, eleve o seu coração a Deus agora. Vou orar por você, para que Deus possa atender as orações e os anelos do seu coração e que assim, todos juntos, possamos estar cada vez mais conectados com Deus nesse momento difícil, para que o poder de Deus esteja em nosso coração. Vamos orar? Querido Deus, obrigado pela Tua palavra, ensinadora de lições ricas para a nossa vida. Peço que o Senhor abençoe essa pessoa que está aí do outro lado, escutando, refletindo conosco sobre textos tão preciosos para o nosso coração. Ensina-nos a viver como Elias, que foi um modelo de um bom cristão. Que o exemplo de Elias seja seguido por cada um de nós hoje, que vivemos também em um tempo de crise. Também, de maneira especial, queira ouvir o pedido da Tua igreja feito neste momento. O Senhor conhece o que vai no coração de cada um dos Teus filhos, onde eles estão agora. Queira atender, conforme a Tua providência e a Sua sabedoria, o pedido de cada família, de cada pessoa que eleva o seu coração e a sua alma ao Senhor neste momento. Abençoa-nos, perdoa-nos e guia-nos nestes tempos difíceis para que mantenhamos nossa fé e nossa confiança no Senhor que vive e reina para sempre, pois é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Que Deus abençoe sua vida e nós nos vemos no nosso próximo encontro. Até lá, se Deus quiser.